Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos. E voltamos agora para o terceiro bloco da nossa aula de classes gramaticais. Se liga só, nesse momento, depois de termos falado das 6 classes variáveis, vamos falar sobre as 4 classes invariáveis. Dessas 3 classes, uma só é galho fraco, mas as outras 3 são extremamente relevantes. Então, quando você pega aqui essa sequência, preposição, interjeição, conjunção e advérbio, eu já te adianto que destas 4, a interjeição é galho fraco. Ela serve para expressar sentimentos. Quais são as famosas interjeições? Ai, ui, ó, meu Deus, e por aí vai. É galho fraco porque não cai basicamente em provas. E quando cai, é assim. Maria estava fazendo maionese para sua mãe, cortando os legumes, quando de repente, sem perceber, cortou o dedo e gritou, ai! Aí vai perguntar, que tipo de sensação foi expressa na fala de Maria, no grito de Maria? Aí, obviamente, você vai dizer dor, e você vai perceber que a interjeição sempre vem acompanhada de um ponto de exclamação. Esse ponto serve exatamente para demonstrar essa externalização do sentimento. Mas isso aqui, ó, galho fraco. Já as outras 3 são extremamente importantes. Pega aqui comigo. Para que serve uma preposição? Ela serve para ligar palavras. Vai anotando, porque eu vou precisar tirar, colocar outra parada, voltar. Então, os conteúdos você vai anotando. Só que agora eu vou perder um tempinho falando bem sobre a preposição. Quando você tem a preposição, você tem que saber que tem as preposições essenciais e que você precisa dominar. Isso serve basicamente para quê? Serve para trabalhar regência, tanto verbal quanto nominal, pois são termos que vão exigir preposições. E aí, quando você pega a preposição em si, você tem que gravar as preposições. Vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, em, para, perante, por, sem, sob, trás, sem, sobre, trás, trás. Vou botar aqui 2 vezes, pois é um refrãozinho. Isso aqui, quando você vai estudar regência, é extremamente importante, mas é bom saber agora, ó. Para gravar, eu aprendi isso lá no ensino fundamental, no ritmo de Jingle Bell. Jingle Bell não, perdão, no ritmo de Escravos de Jó. Lembra aquilo, ó? Escravos de Jó jogavam caxangá. É nesse esquema, ó. Era assim, ó. A, ante, até, a... Ó, faltou o acentozinho aqui, ó. A, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, perante, por, sem sobre, trás, sem sobre, trás, sem sobre, trás, trás. É só o refrãozinho aí para gravar. Agora, por que é importante, gente? O cara vai te cobrar isso em regência, e é importante você saber a regência do verbo, a regência do nome, como vai utilizar, qual é a preposição que você vai colocar, para de fato perceber algumas coisas. Olha só o termo perante. É muito comum o aluno me perguntar assim, professor, na frase, fiquei perante a menina, vai ter crase, né? Porque a palavra perante pede a preposição a. Não, a palavra perante já é a preposição. Tanto que se você trocar menina por menino, vai ficar fiquei perante o menino.
Aquele a de a menina é apenas um artigo. A preposição é perante. E detalhe, quando você estuda a crase, você percebe que a crase ocorre com a preposição a. Jamais poderia ocorrer com a preposição perante. Ah, mas também pode ter com a preposição até, facultativamente. Agora, vem aqui comigo. Já dominou a preposição? Já dominou. Vamos entender que o cara pode trabalhar outros conceitos em cima desta preposição. Alguns que você provavelmente aprendeu na escola. O cara pode trabalhar o que é combinação e pode trabalhar o que é a contração. Vou colocar aqui um exemplo em cada para você perceber. Ó. Assistir ao filme e assistir à novela. O que é o processo de combinação feito pela preposição? É quando a preposição se combina a uma outra classe gramatical sem perda e sem alteração fonética. Então, você vai conseguir, de forma explícita, visualizar as duas classes quase que isoladamente. Então, aqui, ó, quando você pega esse ao, o que é o a? É a preposição que foi exigida pelo termo anterior. Afinal de contas, o verbo assistir aqui está empregado no sentido de presenciar, de ver. E neste contexto, quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, aqui ó, é uma preposição que foi exigida pelo termo anterior. E este o? Este o é um artigo admitido pelo substantivo filme. Então, eu tenho duas classes e eu visualizo as duas de forma explícita. Agora aqui, assistir à novela. Você vai perceber que aqui tem um acento grave, indicativo do fenômeno da crase, que é exatamente da fusão entre duas vogais idênticas. No caso, A mais A. O A, preposição, que foi exigido pelo termo anterior, pois quem assiste a alguma coisa, então esta preposição foi exigida pelo termo anterior, e o a artigo, que foi admitido pelo substantivo feminino novela. Nesse momento, então, você vai perceber que a contração vai ter uma perda ou uma alteração fonética. Então, vai ser um processo de fusão, um processo de aglutinação. Haverá ali duas classes gramaticais, mas você não vai conseguir enxergar de forma explícita. E aí, o avaliador é esperto. Ele pode, de fato, trabalhar essa nomenclatura. Hoje, você já domina, mas ele pode trabalhar essa questão, este conceito, mas sem colocar expressa a nomenclatura. Então, ele vem e coloca assim, ó, Sidney gostou do sorvete. Destaca essa estrutura do sorvete e pergunta quantas classes gramaticais tem ali. Aí, o candidato desatento vai fazer o quê? Duas classes. Tem preposição mais substantivo. Só que aqui ó, tem três classes gramaticais. Tem sorvete, que é o núcleo deste objeto indireto. No futuro, na aula de transitividade verbal, você vai aprender isso melhor. Que é um substantivo. E esse do é a contração, a fusão, a aglutinação de duas classes gramaticais. No caso, a preposição de e o artigo o. Então, temos aqui ó, três classes gramaticais. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. Isso aqui você provavelmente aprendeu na escola. Mas eu vou mostrar um negocinho que você só aprendeu na escola se você estudou assim, naquelas escolas top de linha. Se não foi o caso, provavelmente você não aprendeu. Uma outra classificação para a situação da preposição é o que a gente chama de preposição relacional
e preposição nocional. O que seria uma preposição relacional? Se apegue aos nomes. É aquilo que faz relação. Então, ela só serve para relacionar um termo a outro. Ela vai servir para relacionar um verbo ao objeto ou um nome ao complemento. Portanto, ela é esvaziada de sentido. Eu vou encontrar isso em quais estruturas sintáticas? No objeto indireto e no complemento nominal. Agora, a preposição nocional, o que significa o termo nocional? Que me dá uma noção, um sentido, um significado de alguma coisa. Então, obrigatoriamente, aquela preposição vai indicar uma semântica. E onde eu vou encontrar isso? Eu vou encontrar isso ou no adjunto adnominal, ou no adjunto adverbial, ou posso ainda encontrar no objeto direto preposicionado. Aí se liga aqui no exemplo. Pedro necessita de caderno. Agora, aqui, Pedro morreu de frio. Reparem que nos dois exemplos eu coloquei a preposição de, nos dois exemplos. Só que existe uma diferença de uma preposição para outra. Na primeira frase, Pedro necessita de caderno, observem que não dá para tirar a preposição de forma alguma, pois é uma preposição exigida pelo verbo. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Eu posso até classificar para você, é um verbo transitivo indireto, e aqui é um objeto indireto. Então, como essa preposição foi exigida pelo verbo, é a tal preposição que eu digo obrigatória, ela é esvaziada de sentido. Ela está aqui apenas para relacionar o verbo ao objeto. Então, ó, preposição relacional. Já aqui, ó, Pedro morreu de frio. Tem como eu tirar aquela preposição? Claro que tem, dá para eu dizer Pedro morreu. Já é o suficiente para eu entender. Quem morre, morre. Pronto, acabou. Entendi a ação manifestada de morrer. Aquela preposição ali não foi exigida pelo verbo. Tanto que eu classifico esse verbo como um intransitivo e o de frio como um adjunto adverbial de causa. E se me dá um valor de causa, é a causa da morte, caramba, está me dando uma noção. E se está me dando uma noção, está me dando um sentido, é aquilo que a gente chama de preposição nocional. Caramba, isso cai em prova, Sidney? Cai. Então, ó, fica ligado, não dá mole. E quando o cara cisma de trabalhar estes conceitos, mas sem apresentar nomenclatura, ele trabalha isso muito com a preposição nocional, pois, por incrível que pareça, alguns alunos acham que as preposições vão ter sempre o mesmo valor semântico, e, na verdade, a preposição, ela nunca tem um valor semântico nela, em si. Ela tem um valor semântico no contexto ao qual ela faz parte. Por exemplo, preposição com. É muito comum um aluno pensar que o valor semântico é sempre companhia. E não é. Vai ser se eu disser assim, Pedro saiu com Paulo para tomar uma cerveja. Ou seja, Pedro saiu na companhia de Paulo. Então, um valor semântico de companhia. Mas e se eu disser que o Pedro feriu o Paulo, ó, com uma faca? Aí, já não é mais companhia. É o quê? É instrumento, valor semântico de instrumento. Pega a preposição para, que as bancas gostam bastante. Eu digo, João foi para a Bahia. Esse para indica uma localidade. Mas e se eu disser, João estuda para passar na prova da OAB? Nesse momento, ele estuda com a finalidade, com o objetivo, com o intuito, que é exatamente o quê? Passar na prova da OAB. Tranquilo? Belezinha? Então, exaurimos aqui, pelo menos, os conceitos principais em relação à preposição. Agora, a gente volta para a nossa estrutura e, na sequência aqui, nós vamos trabalhar a conjunção. E a conjunção também serve para fazer ligação, assim como a preposição. Só que a conjunção, ela serve para ligar orações.
Porém, não liga apenas orações, também liga palavras, ó, orações e palavras. Mas são quaisquer palavras? Não, para isso já serve a preposição. São palavras de mesma função sintática. E eu ouso dizer que chegamos a um momento ímpar da aula. Ímpar. Ímpar. A conjunção é a menina dos olhos da língua portuguesa. Se eu não sei conjunção, eu simplesmente não sei interpretar e não sei fazer redação. Como é que eu vou indicar causa, finalidade, conclusão, oposição? Como eu vou fazer isso se eu não sei conjunção? Detalhe, não se aprende conjunção de uma hora para outra. Não se aprende. O que você tem que fazer? Você tem que pegar 2 folhinhas de cartolina. Olha só, vamos lá, vamos trabalhar isso aqui bem. Conjunção. Eu ou qualquer outro professor de língua portuguesa poderíamos ministrar uma aula de 3, 4, 5 horas só de conjunção. Aí, ao final da aula, você acertaria os exercícios, até porque nós iríamos te condicionar para isso, e você sairia da aula assim, caramba, finalmente aprendi, agora eu estou sinistro, aprendi tudo. O problema é que daqui a 3, 4 semanas você esqueceria. Isso é natural. Sabe por quê? Porque de fato você não aprendeu, você não massificou, você deu uma olhada naquele momento ali. Agora, para não passar mais por isso, você em casa, é em casa que você vai aprender. Vai pegar 2 folhinhas de cartolina. Em uma, você vai colocar as 5 conjunções coordenativas e na outra, você vai colocar as 9 conjunções subordinativas adverbiais. Ah, Sidney, mole, mole. Se a preposição tem 18 elementos, aqui só são 14, eu vou gravar fácil. Não são 14 elementos, são 14 valores semânticos. Pega a adversativa, por exemplo, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, não obstante. Então, eu estou falando de mais de 100 elementos. Ninguém grava mais de 100 elementos de uma hora para outra. Ninguém grava mais de 100 elementos de uma hora para outra. Então, obrigatoriamente, você tem que colocar isso numa folhinha de cartolina. Detalhe, não é imprimir e colar, não. É transcrever, é copiar. Está mais do que provado que o processo de aquisição do conhecimento da língua está diretamente ligado ao processo de escrita. Então, quanto mais você escreve um conteúdo, mais você massifica o conceito daquele conteúdo. E detalhe, a conjunção é a base da argumentação na língua portuguesa. E desses 14 valores semânticos, 12 são individualizados e 2 são conjuntos, que é a base da argumentação. E que valor conjunto é esse? É o valor da oposição. O valor da oposição. Dentro da oposição, eu tenho uma conjunção que é coordenativa e outra que é subordinativa adverbial. Quem vai ser a coordenativa? A adversativa. Quem vai ser a subordinativa adverbial? A concessiva. As duas indicam oposição. Então, caramba, tem de haver uma diferença entre elas. A diferença é que a adversativa serve para enfatizar. E a concessiva serve para minimizar. Foi isso que aconteceu com um tal professor de direito que errou a questão jurídica por desconhecimento linguístico. Mas, Sidney, eu continuo sem entender também. O que é esse negócio aí de enfatiza, minimiza? Então, vamos lá. Se a conjunção adversativa serve para enfatizar o argumento, significa que ela deixa o argumento forte. E se a concessiva serve para minimizar o argumento, significa que ela deixa o argumento fraco. Vou fazer 2 pequenas analogias para que vocês possam entender isso. Uma na base da brincadeira, para gravar, não esquecer, e outra bem mais séria. Primeiro, na base da brincadeira. Imagina você, mulher que está em casa solteira. Solteira. Aí, há mais de 1 ano, há 2 anos, está solteira. Aí eu chego e digo assim para você,
poxa, minha querida, eu tenho um amigo para te apresentar. Eu tenho certeza absoluta que você não vai vir com aquela conversa fiada. Não, agora não, porque agora eu sou concurseira, meu coração está fechado, só depois que eu for empossada por caô. Caô. A gente sabe que é caô. Se eu falar que eu tenho um amigo para te apresentar, você vai ficar curiosa. Você vai querer saber como é que o cara é. Vai me encher de perguntas. Tá, Sidney, beleza. Mas o que o cara faz da vida? Trabalha com o quê? Ele mora onde? Ele, é bonito, é feio? Tem grana, não tem grana? Tem carro, não tem carro? Vai fazer um monte de pergunta. De acordo com as minhas respostas, você vai fazer um filtro e vai decidir, tem a ver comigo, de fato. Isso aí acho que não tem muito a ver comigo, não quero não. No dia que você quiser me apresentar um outro que tem essas características aqui, aí eu topo. Só que de cara, imagina eu dizendo para você que o meu amigo é o Rodrigo Hilbert. Tu topa ou não topa? Claro que topa, irmão. Claro que topa. Até as casadas se bobear, até os homens se bobear. Rodrigo Hilbert, bonitão, ainda lava a cozinha, passa, faz um castelo de madeira. O cara é sinistro. Mas, infelizmente, o meu amigo não é o Rodrigo Hilbert. O meu amigo, é feio. Concorda comigo que é um péssimo argumento inicial? Uma coisa seria eu chegar para você e falar assim, quer saber quem é meu amigo mesmo? Uma coisa eu te digo, é lindo de morrer, é lindo de doer. No mínimo, curiosidade você ia ter. Ia falar, não, mas peraí, me mostra uma foto, eu quero ver se esse cara é lindo mesmo. Agora, quando eu começo dizendo que o cara é feio, já assusta, já desanima. Só que eu vou continuar a frase, ele é feio, mas é rico. Aí muda tudo, né? Você pode até falar assim para mim, mas Sidney, eu não sou interesseira. Beleza, mas há de concordar comigo que é melhor um feio rico que um feio pobre. E aí, nesse momento, o que eu acabei de fazer aqui? Eu coloquei uma conjunção adversativa. O que ela faz? Ela enfatiza o argumento. E se ela enfatiza este argumento, o que vai fazer com o outro argumento? Vai minimizar. Então, não importa que ele é feio, importa que ele é rico e você vai pegar. Agora, eu poderia dizer que ele é rico, mas é feio. Ué, não é a mesma coisa? Não, eu agora coloquei a conjunção adversativa do lado da feiura. Então, se eu enfatizo a feiura, consequentemente, eu minimizo a riqueza. Então, tudo bem que ele é rico, mas ele é tão feio, horroroso, que não tem como pegar. E aí você vai perceber que essas duas frases são bem pertinentes para nós trabalharmos aquilo que nós vimos lá no início do bloco 1. Quando eu falei das modalidades da gramática, e nós fomos falar de semântica, e nós trabalhamos a questão da compreensão e da interpretação, vocês vão perceber que a conjunção auxilia muito nessa questão de interpretação. Olha só, essas duas frases, em relação à compreensão, elas são idênticas. O meu amigo é feio e rico nas duas. Agora, em relação à interpretação, elas são completamente diferentes. Lembra do ato de fala, do ato de comunicação, que obrigatoriamente tem duas coisas, quem fala e quem ouve? Então, neste momento, eu serei o emissor e você a receptora, minha amiga. Eu chego para você e digo a primeira frase, que o meu amigo é feio, mas é rico. O que eu quero? Eu quero que você fique com ele. Por isso eu enfatizei a questão da riqueza e minimizei a questão da feiura. Agora, se eu chegar para você dizendo a frase 2, que o meu amigo é rico, mas é feio, eu não quero que você fique com ele, pois eu enfatizei a feiura e minimizei a riqueza. Entenderam a pegada? Olha só como dá para fazer até uma questão de interpretação. Eu coloco assim, João, vírgula, apesar de ser jovem, vírgula, dirige muito bem. Eu posso criar uma questão de interpretação aqui, Olha o texto. Aí eu crio o comando assim, infere-se do texto que para o autor, de certa forma, o jovem dirige mal. Certo ou errado? Certo. Caramba. Se eu não tivesse esse juízo de valor nesta sentença, não teria por que
colocar uma conjunção, uma expressão concessiva aqui para minimizar o fato de ele ser jovem e enfatizar o fato de João dirigir muito bem. Se não tivesse esse julgo de valor de que o jovem dirige mal, a frase seria apenas João dirige muito bem, sem este adendo aqui, apesar de ser jovem. Entenderam a pegada? Agora vamos fazer um exemplo muito sério, mas muito sério. Hoje não, já faz algum tempo, você deve ter percebido que o Brasil passa por uma situação muito conturbada, politicamente, economicamente, socialmente, né? A coisa tá feia. E os jornais, eles se posicionam, porém, às escondidas, não é às claras. Eles não chegam e dizem assim, ó, nós apoiamos o governo tal, nós somos contra o governo tal. Eles não fazem isso. Ninguém faz isso. Mas você percebe pelos atenuantes linguísticos a posição de um jornal, a posição de uma revista, a posição de um site de notícias, a posição, às vezes, de um telejornal, de um âncora de um jornal. Você percebe pelo discurso, por mais que ele não fale abertamente. E num jornal, a gente percebe isso facilmente no caderno de economia. Pode testar. No caderno de economia, basicamente, falam sobre duas coisas: preços e juros. Então, se o jornal for contra o governo, ele vai colocar assim na manchete, ó, os juros caíram, mas os preços continuam altos. Nesse momento, o que chama a atenção? Os preços altos. É isso que fica na cabeça do povão. Aí o camarada se revolta, porque ele passou um mês inteiro trabalhando, não conseguiu pagar as contas e, obviamente, vai se revoltar contra quem? Contra o governo. Então, o jornal conseguiu o que queria. É contra e deixou o povo contra. Mas se o jornal for a favor, ele vai inventar outras hipóteses? Não, ele tem que trabalhar com aqueles fatos. Afinal de contas, os juros caíram e também os preços continuam altos. Não dá para dizer, os preços agora estão baixos e os juros subiram. Não dá para fazer isso. Não é modificar essa parada. É só reescrever de forma diferente. Então ele vai colocar assim, que os preços continuam altos, mas que os juros caíram. E agora, nesse momento, o que está chamando a atenção? O fato de os juros terem caído. E aí, o que o povão pensa? Porra, os juros caíram, vou fazer compra, irmão. Lá no Rio, então, a gente corre para o Guanabara para poder fazer compra. Só que aí para e pensa, o povão mesmo, ele para analisar se é um valor real de compra ou não? Claro que ele não para, mas aí avalia comigo. É dinheiro no bolso que ele tem? É valor real de compra? Não, ele tem crédito, mas ele não está nem aí. Ele vai comprar e ele vai pensar assim, neste governo eu estou comprando, no governo de fulano de tal eu não comprava. Então ele passa a apoiar direto ou indiretamente o governo. E o jornal conseguiu exatamente o que queria. Trouxe mais um para o lado dele. Quem chega e fala assim, eu não gosto de tal jornal, não gosto de tal revista porque é de direita, porque é de esquerda, o que é uma bobeira, que a gente não deveria fazer isso, afinal de contas, existe sim uma polarização. Quem manda e nós. Quem rouba e quem se estrepa aqui para pagar o roubo deles. Esse negócio de esquerda, direita, tá com nada. Mas toda a democracia é polarizada, então pronto, acabou. Quem sou eu para falar contra? Vem aqui comigo. Nesse momento, quando o cara fala, eu não gosto de tal revista porque é de esquerda ou de direita, ele faz isso porque ele percebe os atenuantes linguísticos. Agora, o cara esperto, independentemente do jornal ou da revista, ele vai conseguir filtrar, saber o que é bom e o que é ruim, o que é tendencioso e o que não é tendencioso. Se o cara não domina esses atenuantes linguísticos, ele vira apenas um papagaio, apenas um reprodutor daquelas notícias que às vezes podem ser até tendenciosas e falaciosas. Então tem que tomar cuidado com isso. Por isso a língua portuguesa é de extrema importância para a gente na vida, não é para a prova do concurso público. E a conjunção é muito sinistra. Aí tem
Eu sei que tem professor que fala assim, mas não precisa gravar a conjunção, conjunção é interpretação. Beleza. Aí você pega um cara que está há 10 anos sem estudar, nunca estudou conjunção direito, na frase aparece a palavra malgrado, como eu mencionei a vocês num outro momento. Você vai olhar e vai falar, porra, é concessiva. Aparece um conquanto. É concessiva. Duvido. Você vai olhar e vai ficar sem saber o que é. Então, quando a gente pede para gravar as conjunções, gente, é isso que tem que fazer. Pega uma gramática, recomendo uma muito boa, que é a gramática do Fernando Pestana, ótima, a gramática para concursos públicos, eu ajudei a fazer a revisão na época em que ele estava montando, é ótima, e eu não indico só porque é meu amigo não, indico outra também, do Rodrigo Bezerra, muito boa também, muito, muito boa, mas a gramática do Fernando Pestana, de fato, é muito completa. Então, se você está com tempo, se você quer se aprofundar, estude a gramática do Fernando Pestana, que vai auxiliar e muito. Ou então, tá sem grana? Bota na internet, bota no Google, conjunções coordenativas, conjunções subordinativas adverbiais. Pega aquela listinha e monta um quadrinho. Isso já vai fazer toda a diferença do mundo. Tranquilo? Belezinha? Então vamos lá. Aqui agora a gente dá uma paradinha na conjunção e vamos falar sobre a nossa última classe gramatical aqui, o advérbio. Aí, eu deixei o advérbio por último, não é porque eu sou sem vergonha e quis formar essa sigla aqui não, Até porque se você dominar isso aqui, você domina a língua portuguesa, né? Uma forma de gravar. Eu deixei por último porque o advérbio ele tem duas importantíssimas funções. E geralmente o aluno só fica atento a uma. E aí eu te pergunto, qual é a função primária de um advérbio? Responde, eu vou ver. Não é isso não. Em casa você respondeu que é modificar, e não é modificar. A função primária de um advérbio é indicar isso aqui, preste atenção. Uma circunstância. Sidney, o que tem a ver esse movimentozinho, essa dancinha aí que você fez ridícula com circunstância? Imagina você parando em frente ao inferninho sexta-feira à noite, com um vestidinho entubado a vácuo, você para lá na porta e faz assim, Você vai ou não vai arrumar uma circunstância para a tua vida? Claro, né? Essa bobeira para lá. Agora aqui, advérbio serve para indicar circunstância. Sidney é bobo, né? Aqui, circunstância. Que tipo de circunstância? Qualquer tipo, circunstância de tempo, de modo, de causa e por aí vai. Só que além de indicar uma circunstância, serve também para modificar. Agora vem a segunda função. E aí se liga no macetinho aqui, Viu que eu peguei no alto, né? Eu tô sinistro. Então aqui, serve para modificar o adjetivo, serve para modificar o verbo e serve para modificar o próprio advérbio. Então, a própria palavra me mostra quais são as três classes que ela modifica. E de todas as palavras que tem para cair na prova, a pior é a palavra bastante. Vou mostrar o porquê. Vamos lá, Bastante, que se assemelha à palavra muito. Por que esta palavrinha é perigosa? Porque ela, de fato, pode funcionar como um advérbio, mas também pode funcionar como um pronome indefinido. Tá, Sidney, mas e aí? O que isso quer dizer? Quando é advérbio, obrigatoriamente vai ficar no singular. Não importa se o resto da frase está no plural, eu vou ter que colocar bastante e muito. Agora, quando é pronome indefinido, pode ir para o plural. Não significa que vá sempre para o plural. Significa que pode ir. Vai depender do outro elemento. E aí, com isso, nós vamos perceber que o processo é extremamente de relação. A forma como esses termos se relacionam às outras classes gramaticais. Mas olha como é que é simples. Bastante e muito, e bastante é mais sinistro. Eu sei porque eu vejo as pessoas falando no dia a dia e elas ficam na dúvida em algumas frases e ficam assim, ai meu Deus, é bastante ou é bastantes?
Eu vejo que as pessoas ficam assim. Então, se liga só. Ela não modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, para que funcione como um advérbio, tem que estar ligado a 3 classes. Tem que estar ligado a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio. Agora, esse cara aqui não é um pronome? Diz para mim, o pronome trabalha para quem? Ó, pronome. E quem é um nome na língua portuguesa? É o substantivo. É assim que funciona. Agora, existe um outro macetinho, mas antes de mais nada, eu vou falar assim contigo. Não é tanta coisa para gravar, não. Na verdade, você tem que gravar isso, ó. Tá ligado a substantivo, então é pronome. E se não tiver ligado a substantivo? Ah, então com certeza é advérbio. Pronto, e acabou. Agora, macetinho do numeral. Lembra que eu falei que o numeral era galho fraco? Agora ele vai ter serventia para um macete. O número é variável ou invariável? Ele é variável. Então, se eu conseguir colocar um número na lacuna, eu vou ter um pronome indefinido. Se eu não conseguir colocar um número na lacuna, eu vou ter um advérbio. Para não esquecermos, vamos utilizar o número do filme do Rodrigo Santoro, naquela época que ele estava bonitão, saradão. Então, ó, o filme 300. Se eu consigo colocar o 300, significa que eu tenho ali um pronome indefinido. Se eu não conseguir colocar um número 300, significa que eu tenho um advérbio. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu boto assim, os alunos do LAC. Você sabe o que é LAC? Não, nunca vi, só ouço falar. Aqui, ó, Luiz Antônio de Carvalho. LAC Concursos. Aqui, ó. Os alunos do LAC fizeram pontinho, exercícios. E isso tudo os deixou. Por que deixou no singular? Antes que você me pergunte. Porque o isso, nesta oração, é o sujeito. Ó, isso deixou. Isso os deixou, pontinho, preparados. Essa palavra é muito boa porque ela pode cair através de 3 perspectivas. Ela pode cair através de concordância nominal, pode cair na questão apenas para você identificar a classe gramatical, se é advérbio ou pronome, pode cair em questão de análise sintática, então é sinistra. Pode vir sobre 3 perspectivas. Agora aqui, ó, pode fazer um macetinho do 300. Os alunos do LAC fizeram pontinho, exercícios. Dá ou não dá para dizer que os alunos do LAC fizeram 300 exercícios? Cara, claro que dá. Ó. Se eu consigo colocar aqui ó, o 300, eu posso colocar bastantes. Eu posso colocar ó, muitos. E na segunda lacuna, dá para eu dizer, e isso os deixou 300 preparados? Não, né? Fica estranho, não dá para colocar o 300. Então, agora, neste momento, eu vou colocar bastante. Eu vou colocar muito. Agora, para fazer a prova dos 9. A primeira lacuna, ela está ligada com a palavra? A palavra exercícios. Qual é a classe gramatical da palavra exercícios? É substantivo. Isso significa que bastantes e muitos aqui funcionariam como um pronome indefinido. E nesse momento, se é pronome indefinido, fica obrigatoriamente no plural? Não. Significa que vai obedecer ao substantivo, vai respeitar o substantivo. Então, se o substantivo aqui estivesse no singular, o pronome também teria ficado no singular. Mas como o substantivo está no plural, por isso o pronome ficou no plural. Agora, olha a segunda lacuna. Ela está ligada a qual palavra? Preparados. Qual é a classe gramatical de preparados? É um adjetivo. E se está ligado a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio, significa que vai funcionar como advérbio. E aqui, ó, obrigatoriamente ficará no singular, pois é uma classe invariável. Em provas, o cara poderia colocar
essa alternativa, esta frase, numa questão de concordância. E você iria julgar se está certo ou errada através desses macetes. O macete do 300 ou esse processo de relação gramatical já iria te ajudar e você acertaria a questão. Segunda possibilidade, colocaria a frase, destacaria o muito ou bastante e perguntaria qual é a classe gramatical. Você poderia fazer fácil com esses processos que a gente acabou de estudar aqui. Ainda outro comando de questão. O cara pode botar esta frase no enunciado, destacar um dos termos aqui e pedir assim, dentre as opções abaixo, assinale aquela em que o termo destacado possui o mesmo valor morfológico do enunciado. Aí é óbvio que ele vai trabalhar talvez ali umas 5 frases, vai colocar em 4 pronomes relativos e em uma advérbio. Ou o contrário, em 4 advérbios e em uma pronome relativo. Claro que essa uma que destoa vai ser a resposta. Aí, ele também pode fazer uma questão de análise sintática. Agora não se desespera, como assim análise sintática? Nós nem chegamos a trabalhar ainda a análise sintática, mas eu já te adianto aqui, pois não tem para onde a banca fugir. A função sintática vai ser sempre a mesma coisa. Esse cara aqui não é gramaticalmente um advérbio, então significa que sintaticamente vai funcionar como um adjunto adverbial de intensidade, no caso. Ali, não é um pronome? Beleza, mas não é um pronome que acompanha o nome, não é um pronome que está junto do nome, então significa que sintaticamente vai funcionar também como um adjunto, só que agora é um adjunto adnominal e não tem para onde fugir, é sempre deste jeito. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, não é? Então vem aqui comigo, ó. Vimos as 10 classes gramaticais, as 10. E agora nós vamos testar todo esse conteúdo que a gente viu em 2 frases. Sidney fala alto e Sidney é alto. Eu não sou tão alto não, tá? Eu tenho 1,74 m, 1,75 m. Eu lembro que uma vez eu fui ao Ceará dar uma aula presencial e estávamos eu e o Fernando Pestana, que é meu parceiraço de anos. Só que o Fernando Pestana, porra, bate na minha cintura, né, irmão? O cara é desse tamanho, tem 1,63 m, mas parece que tem 1,5 m. O cara é pequenininho. Aí, a mulher chegou pra mim e falou assim, pô, pensei que você era grandão no vídeo, parece que você é grandão. Eu falei, pô, tá de sacanagem, olha que o Pestana, o tamanho dele. Pô, eu sou grande, pô, pequeno é o Pestana, né? E vai aí. Mas, pô, estatura mediana, né? Mas vem aqui comigo, queria ser mais altinho um pouquinho, queria ter 1,85 m, sei lá. Vem aqui, ó. Vamos pegar essa palavra alto e vamos analisá-la através de 3 perspectivas gramaticais. Vamos analisar morfologicamente, semanticamente e sintaticamente nas 2 frases. Ó. Agora vocês vão perceber como morfologia, semântica e sintaxe de fato sempre estão interligadas e como a morfologia é de suma importância para o entendimento de todo o resto. É muito fácil você pegar aqui as palavras que eu destaquei, na verdade a palavra alto, que foi grafada da mesma forma e pronunciada da mesma forma, e confundir com 2 classes, ó, confundir entre advérbio e adjetivo. Muito comum, muito comum. O advérbio indica característica? Não, o advérbio indica circunstância. E o adjetivo? Este sim indica característica. Mas tem hora que o aluno fica, ai meu Deus, mas eu confundo característica, circunstância, não sei o quê. Aí você mata pela estrutura. O advérbio não faz parte das classes invariáveis, então aqui ó, é uma classe invariável. E o adjetivo, como vimos, não faz parte de uma classe variável? Sim. Aí você pensa naquela relação do gênero e do número, do masculino e do feminino, do singular e do plural. Se só puder ficar no masculino e no singular, é invariável, logo é advérbio. Se for possível jogar para o feminino ou para o plural, variou, vai ser o quê? Um adjetivo. Então, olha só a primeira frase. Sidney fala alto. Vamos tentar modificar. Diz para mim, Sidneia. Bota Sidneia. Inclusive, eu fiz um vídeo para o meu canal no YouTube. Eu tenho um canal agora só meu no YouTube, que eu faço pequenos sketches
de língua portuguesa, trabalhando o cotidiano, o dia a dia, tá lá o nome assim, Português para a Vida Sidney Martins. Mas depois eu vou mudar o nome, vou botar Português do Sidoca. E tem lá uma personagem que é a Sidneia. Vocês vão gostar. Aí tá aqui assim, ó. Sidneia fala alto ou Sidneia fala alta? Sidneia, caramba, fala alto. Eu não consigo modificar. E se eu não consigo modificar, é invariável. E se é invariável, significa que aqui, morfologicamente, é um advérbio. Agora, olha a próxima frase. Sidney é alto. Vamos colocar Sidneia, ó. Sidneia é alto ou Sidneia é alta? Agora, Sidneia é alta. E eu consegui modificar. Se eu modifiquei, significa que é variável, logo aqui é o quê? É um adjetivo. Depois de feito isso, acabou. Dominei. Faltam os outros aspectos. Olha só. O advérbio, semanticamente, indica o quê? Ó? Uma circunstância. Então, aqui, ó, indica uma circunstância. No caso, até uma circunstância de modo, pois é o modo como o Sidney fala aqui, fala alto. E o adjetivo? O que o adjetivo indica? Ó, uma característica. Então, aqui, ó, o adjetivo indica uma característica. E sintaticamente, o que o advérbio vai ser sintaticamente? Nós vimos no exercício anterior, ele vai ser um adjunto adverbial. Esta é a função sintática dele. Pode observar que nós temos o hábito, pela tradição, até de falar adjunto adverbial de modo. Quando eu faço isso, eu já estou entrando na seara da semântica. E aqui no final, ó, eu tenho um adjetivo. Nós já até sabemos que o adjetivo pode ter duas funções sintáticas. Ou ele é um adjunto adnominal, ou ele é um predicativo. Só que esta dúvida só vai existir se eu não tiver o verbo de ligação. Pois se eu tiver um verbo de ligação, obrigatoriamente eu terei um predicativo do sujeito. Então é isso, meus companheiros. Na primeira frase, Sidney fala alto, a palavra alto morfologicamente funcionou como advérbio, semanticamente indicou uma circunstância de modo e sintaticamente funcionou como adjunto adverbial. Já na segunda frase, Sidney é alto, agora a palavra alto, nesse contexto, funcionou morfologicamente como um adjetivo, semanticamente indicando uma característica e sintaticamente funcionando como um predicativo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? Porque está qualificando, caracterizando o Sidney, que é o sujeito. Até aí, tudo bem? Agora, aproveitando o ensejo para ver se você está esperto, diz para mim qual é a função morfológica, qual é a classe gramatical da letra A. E aí? Diz. Estou ouvindo. Você falou artigo? Você falou preposição? Você falou depende? Agora sim, ó. Depende. O A pode ser artigo, o A pode ser preposição, o A pode ser pronome, o A pode ser até um substantivo. Se eu chegar e falar assim, ó, o A é a primeira letra do alfabeto, é um substantivo. Então, na língua portuguesa, tudo depende de contexto. Tem de estar empregado dentro de um texto, o elemento, para eu poder analisar. A própria palavra alto aqui, se tivesse solta a esmo, flutuando, não teria como classificar. Só teve como classificar porque eu empreguei dentro de um texto. E detalhe, em dois textos diferentes, com duas análises diferentes. Então, cada termo, para ser analisado, precisa sim de um contexto. Grave isso. Em língua portuguesa, tudo depende do contexto. E agora nós estamos extremamente aptos para fazermos os nossos exercícios. Fiz uma mescla aqui para nós abordarmos diversas estratégias de exercícios, diversas formas de comando, porque aí você começa a ficar familiarizado não com uma perspectiva, mas com várias perspectivas, começa a entender como você vai dar o pulo do gato em qualquer tipo de situação. Então acompanha aqui comigo a primeira questão. Ó. Tá assim, ó. Para não envelhecer, essa vilã dos contos de fadas ultrapassa todos os limites e quebra todos os interditos.
A preposição para, que expressa uma ideia de finalidade, poderia ser corretamente substituída por com o intuito de ou por a fim de. Essa questão é para julgar se está certo ou errado. Sim, pode estar certa. Seria interessante mostrar a diferença desse a fim de separado para o a fim de junto. Quando eu tenho o a fim de junto, nós estamos trabalhando afinidade. Física e matemática são matérias afins, é junto, pois existe uma afinidade. Agora, estudo a fim de passar no concurso público. Aí já é o intuito, o objetivo, a finalidade. Então, é o afim separado. Então, questão perfeita, quase autoexplicativa. Agora, vamos para a questão 2. Questão 2 está assim, ó. Na oração, ninguém está perdido se der amor. A palavra grifada pode ser classificada como... Aí eu tenho as seguintes opções: advérbio, conjunção e preposição. Para ser um advérbio, ou estaria ligado a um adjetivo, ou a um verbo, ou a um próprio advérbio, ou estaria modificando a oração como um todo. Não é o caso aqui. O termo ali faz uma ligação. Agora, quando faz ligação, pode ser preposição ou conjunção. Só que a preposição liga apenas palavras e a conjunção liga orações e palavras. E o termo ali está ligando palavras ou orações? Está ligando orações. Então, é uma conjunção. Só que aqui tem duas opções. Tem a conjunção adversativa e tem a conjunção condicional. Qual é a diferença? A adversativa indica uma adversidade, uma oposição. E a condicional indica uma condição. Quando eu volto para a frase e olho aqui, ó, ninguém está perdido se der amor, eu estou criando uma oposição ou uma condição. Óbvio que eu criei uma condição. Se der um amor, tranquilo. Se não der, aí sim você está ferrado. Então é uma condição. Então aqui, gabarito, letra D de dromedário. Vamos para a questão 3. Questão 3 está assim, ó, bonitinha. Aponte a opção em que muito é pronome indefinido. Gente, se é pronome, tem que trabalhar pronome. Tem que estar ligado, portanto, a um substantivo. Tem que estar ligado a um substantivo. Olha a letra A. O soldado amarelo falava muito bem. Ele não só falava bem, falava muito bem. Esse muito, portanto, está ligado a quem? Está ligado a bem, que é um advérbio de modo. Isso significa que o muito aqui também vai funcionar como advérbio, mas eu quero muito como um pronome indefinido. Olha a letra B. Havia muito bichinho ruim. Não só tinha um bichinho ruim. Na verdade, tinha muito bichinho ruim. Esse muito agora está ligado a bichinho. Qual é a classe gramatical de bichinho? É um substantivo. E se está ligado a um substantivo, aí sim eu tenho o que a gente chama de pronome indefinido. Pode ver que aqui dá até para fazer um macete do 300. Dá ou não dá para dizer que havia 300 bichinhos ruins? Claro que dá. Agora, por que o muito aqui está no singular? Porque bichinho está no singular. Se eu colocasse bichinhos, aí eu teria de colocar muitos. Então, nosso gabarito, letra B. Mas vamos olhar as outras frases. Fabiano era muito desconfiado. Ele não era só desconfiado, ele era muito desconfiado. Então, esse muito está ligado a desconfiado. E qual é a classe gramatical de desconfiado? É adjetivo. Se está ligado a um adjetivo, então funciona como advérbio. Letra D. Fabiano vacilava muito para tomar decisão. Ele não só vacilava, ele vacilava muito. Então, esse muito está relacionado ao verbo vacilar. Se está relacionado a um verbo, significa que funciona como um advérbio. E na letra E, muito eficiente era o soldado amarelo. Ele não era só eficiente, ele era muito eficiente. Então, este muito está relacionado a eficiente, que é um adjetivo. E nós já sabemos, está relacionado a adjetivo, a verbo ou ao próprio advérbio, significa que é um advérbio. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos lá. Vamos para a questão 4, que é uma questão muito boa.
Questão 4 está assim, ó. Em tem bocas que murmuram preces, a sequência morfológica é. Galera, vou até falar coisas interessantes aqui para vocês. Essa frase é uma frase informal, pois se fosse padrão culto da língua, não entraria aqui o verbo ter, entraria o verbo haver. Nós colocaríamos há bocas que murmuram preces. Mas, pelo contexto informal, foi empregado o verbo ter, mas com a mesma essência do verbo haver no sentido de existir. Para esta oração, nós temos aquilo que chamamos de sujeito inexistente, de oração sem sujeito. Tanto que é por isso que o verbo haver fica no singular. Há bocas. O termo não está no plural? Então, reparem que o tem aqui, ele fica no singular. Por mais que bocas esteja no plural, nós não colocamos aqui um acento circunflexo para marcar a pluralização desse tem. Não fazemos isso, não. Se a intenção é dizer tem bocas, como se fosse há bocas, como se fosse existem bocas, o verbo ter, nessa concepção do verbo haver, só que no sentido informal, ele fica obrigatoriamente no singular. Então, não coloco aqui o acento circunflexo, não. Mas a banca não quer saber isso. Olha só que interessante. Nem sempre o texto que vai ser utilizado na prova é um texto que está no padrão culto da língua perfeito. Nem sempre. Por quê? Porque o cara vai pegar textos de jornais, de revistas, de apostilas, e nem sempre esses textos que aparecem, eles estão 100% perfeitos. Às vezes, possuem algumas deficiências gramaticais, mas a banca não quer nem saber. A banca coloca e às vezes trabalha em cima dessa ineficiência ou não. Vai trabalhar em cima apenas das articulações linguísticas, como foi o caso aqui. Não está perguntando se é padrão culto ou não é padrão culto. Colocou a frase e pediu para você dar a sequência morfológica, ou seja, dizer quais são as classes gramaticais. Nós temos aqui, ó, 5 classes, 4 de fácil classificação. Tem, verbo. Bocas, substantivo. O que? Esse danado que cai em tudo quanto é prova. Fiquei na dúvida. Então, vou colocar aqui, ó, ponto de interrogação. Murmuram, eu murmuro, tu murmuras, só pode ser o quê? Verbo. E preces é um substantivo. Então, eu vou ficar na dúvida ali com o que. Agora, este que, geralmente em provas, ele pode até assumir várias classificações. Ele até pode, mas basicamente, na maioria das vezes, ele ou é um pronome relativo ou é uma conjunção integrante. No futuro, quando formos trabalhar mais a regência, quando formos trabalhar a classificação de orações subordinadas, nós vamos trabalhar muito melhor essa função do que. Só que agora, eu só quero que você entenda basicamente de forma gramatical a diferença do que pronome relativo para o que conjunção integrante. É até bom você saber que o que pronome relativo sempre vai encabeçar uma oração subordinada adjetiva e que a conjunção integrante sempre vai encabeçar uma oração subordinada substantiva. Mas qual é a diferença essencial? A conjunção integrante, ela apenas faz a ligação da oração principal à oração subordinada. Por isso que ela integra a oração subordinada. Ela só faz isso. Já o pronome relativo, além de fazer essa relação da oração principal à oração subordinada adjetiva, o pronome relativo tem uma função coesiva muito importante. Sempre faz referência anafórica, ou seja, referência a termo anterior. Sempre vai fazer referência a termo anterior. E eu vou te ensinar um negócio agora. Não precisa macete. Não precisa de macete. Não precisa. Muita gente fala assim, eu vou perceber que é pronome relativo quando eu conseguir trocar por o qual a qual, que é
a flexão do qual. Até porque o pronome relativo que tem a mesma função do pronome relativo qual. A única diferença é que o que não concorda e o qual concorda. E quando for uma conjunção integrante, se eu conseguir trocar pela palavra isso, eu mato que é uma conjunção integrante. Beleza. Mas, irmão, quando a coisa ficar mais feia, quando precisarmos analisar várias e várias orações, vou até me valer também de alguns macetes. Mas você não precisa. Olha para cá. Quem é que murmura preces? As bocas. Porra! Então, faz referência ao termo anterior. É pronome relativo. E se aqui é pronome relativo, nosso gabarito, ó, letra A. Verbo, substantivo, pronome relativo, verbo e substantivo. Sem medo de errar. Vamos para a próxima aqui, ó. Questão 5. O seguinte termo, em função adjetiva sublinhado, está substituído de forma inadequada por um adjetivo. Vamos ver. Letra A. A vida é uma calamidade em prestações. A vida é uma calamidade parcelada. Pô, ok, mesmo sentido. Em prestações significa que você está parcelando. Letra B. Nunca temas sombras. Elas simplesmente significam que há luz em algum lugar perto, ou seja, próxima. Mas por que próxima? Porque há luz próxima. Letra C. Que pena que os homens não podem trocar seus problemas. Todos sabem exatamente como resolver os problemas de outras pessoas, ou seja, os problemas alheios. Ok, certinho. Letra D. Algumas pessoas fazem planos tão complexos para dias chuvosos que não aproveitam o dia de sol de hoje, ou seja, que não aproveitam o dia ensolarado, tranquilo. Então só restou a letra E, se não for a gente anula a questão. Letra E. Tempo é a coisa de mais valor que o homem pode gastar. E aí ele coloca aqui, ó, mais cara, como se fosse a coisa mais cara. Seria se fosse de fato um objeto e esse valor fosse um valor financeiro. Mas aqui não é um valor financeiro, é algo valoroso, que tem valor, mas não um valor financeiro, não um custo financeiro, e sim uma valorização para o ego, para a pessoa, para o indivíduo. Então aqui seria, tempo é a coisa mais valorosa que um homem pode gastar. E não mais cara, porque não tem a ver com o financeiro. Então aqui, gabarito, letra E, de elefante. Questão 6. Em todas as frases abaixo, o verbo ter foi empregado em lugar de outros de significado mais específico. Ou seja, talvez até mais padrão culto. A frase em que a substituição por esses verbos mais específicos foi feita de forma menos adequada é: letra A. Os refugiados têm asma desde criança. Os refugiados pegam asma. Isso é linguagem de dia a dia. Então, a princípio já é essa. Vamos lá. Letra A. Letra B. A mãe teve o filho durante a madrugada. A mãe pariu, gerou. Aí já é mais adequado, mais específico, mais padrão culto. Letra C. A peça teve um grande público. A peça contou com um grande público. Pô, perfeito. Letra D. O livro tem mais de 500 páginas. O livro compõe-se de mais de 500 páginas. Perfeito também. Letra E. O ministro tinha um belo terno na festa. O ministro vestia, usava, exibia. Pô, perfeito também. Agora, os refugiados pegam asma, é mais informal, portanto, menos adequado. Gabarito, letra A. Questão 7. A frase abaixo, em que o vocábulo sublinhado exemplifica uma classe gramatical diferente da dos adjetivos é: letra A. Eu não sou arrogante. Simplesmente sou melhor do que você. Porra. Nós não somos arrogantes. Então, indica a característica, é variável, então é adjetivo. Letra B.
Os cemitérios estão cheios de gente insubstituível, de pessoas insubstituíveis. É uma característica, é variável, é adjetivo. Letra C. Eu achei que eu estava enganado. Não, eu achei que eu estava errado uma vez, mas eu estava enganado. Professor Girafales. Nós estávamos enganados. Então, é uma característica, é variável, é um adjetivo. Letra D. Nada grandioso no mundo foi realizado sem paixão. Mais uma vez, uma característica, um adjetivo. Letra E. Pontualidade é a virtude do chato. Opa! Se eu simplesmente dissesse ele é chato, aí sim, seria um adjetivo. Só que aqui, pontualidade é a virtude do chato. O do é a contração da preposição de mais o artigo o. O que o artigo faz com qualquer classe gramatical? Transforma em substantivo. Então, aqui não é adjetivo, é um substantivo. Logo, o nosso gabarito é a letra E. Questão 8. Questão 8 parece difícil, cara. Até porque ela é grande, né? Mas é muito tranquilo, ó. É só entender o que o cara tá falando, ó. A formação de advérbios em mente é feita com o acréscimo desse sufixo à forma feminina do adjetivo. A frase abaixo em que o advérbio mostra claramente essa formação é: então ele quer uma palavra que tenha o mente para formar o advérbio de modo e que a palavra que deu origem a este advérbio, no caso o adjetivo, tenha a terminação no feminino. É só olhar se tem a flexão de gênero de fato no feminino. Vamos lá, ó. Não vou ler nem todas as frases, vou direto nos termos, pois eu não vou precisar da frase toda. Parcialmente, tiro mente, vai ficar parcial. Caramba, tem parcial e parciala? Não, não é isso. Letra B, fatalmente, tiro mente, vai ficar fatal. Tem fatal e fatala? Não. Letra C, perfeitamente, tiro mente, fica perfeita e tem perfeita e tem perfeito. Forma feminina, perfeita, é isso. Gabarito, letra C. Por curiosidade, vamos olhar as outras. Simplesmente, tiro mente. Tem simples e simples A? Não tem. Letra E, mundialmente, tiro mente. Tem mundial e mundiala? Não. Então, de fato, o gabarito foi a letra C. Viu? Questão muito mais simples do que de fato parece. E agora, para finalizar, galera, uma mensagem aí bacana para vocês, pois eu sei o quanto é difícil, e sei de fato mesmo, o quanto é difícil ser concurseiro. Você provavelmente trabalha, tem filho, marido, esposa, às vezes faz faculdade também, tem os afazeres sociais, tem família, tem um monte de coisa. Afinal de contas, você não pode deixar de viver e ainda tem que estudar. Às vezes tem que estudar 10, 15, não sei quantas matérias. Caraca, é muito sofrido. Chega a hora que você pensa em, de fato, desistir. Mas não pode. Pois a cada concurso, você fica mais forte. Concurso público você não faz para passar, você faz até passar. Olha só essa mensagem aqui, ó. Nunca deixe alguém dizer que você não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se quer alguma coisa, corre atrás. Preste atenção. Quando você começa a estudar para concurso, tem sempre algum amaldiçoado que vai falar assim: ah, mas isso é muito difícil. Não vai para a praia não? Vai para o churrasco não? Ah, tu vai estudar? Você tá maluco, isso é coisa de doido, porra, nerd, aí, tá ficando maluco, não sei o quê. Pode ter certeza. Esse quer ter um mal. Esse não consegue e quer que você também não consiga. Mas vai perguntar para um juiz federal se não vale a pena estudar. Vai perguntar para um auditor fiscal se não vale a pena estudar. Óbvio que vale a pena, cara. Então, se junte a pessoas que querem também, para que você cresça.
Não adianta andar com um monte de vagabundo. Tem que andar com quem está querendo para você crescer. E um segredo, eu, Sidney, demorei muito para aprender. Às vezes ainda não consigo exercer isso. Mas um segredo, não para a felicidade, mas para o sucesso na sua carreira profissional ou no mundo do concurso público, é isso aqui, ó. Bico calado. Ninguém precisa saber que você está estudando para concurso. Claro, sua mulher, seu esposo, vai acabar sabendo. Mas os vizinhos, os primos, parentada, que fica de olho grande, não precisa saber. Bico calado, vai estudando, vai trabalhando como uma formiguinha, com calma, quietinho, quietinha, vá com calma. Um dia, tua aprovação vai vir. E aí você fala para todo mundo. Mas se você começar a falar que está estudando, vai ter muito olho grande, muito. Então, ó, segura a onda, não sai falando não, tá? E galera, como é muito importante aí, afinal de contas a gente faz a aula com todo o carinho do mundo, dá uma avaliada, qualquer dúvida, entre em contato aqui com o WhatsApp do curso e eu vou até deixar aqui meus contatos também, caso você tenha alguma dúvida sobre algum assunto da aula, sobre alguma questão, sobre algum conceito, é 21, porque eu moro no Rio de Janeiro, 9647 39 463, esse é meu WhatsApp, respondo quase sempre todas as dúvidas, claro que são muitas pessoas mandando, e aqui está meu Instagram, ó, @professor Sidney Martins. Então, podemos trocar uma ideia, vai ser um imenso prazer, principalmente no dia que você for aprovado e mandar a notícia. Aí, professor, consegui minha vitória, fui aprovado e você fez parte disso. Vou ficar muito feliz. Meus companheiros, minhas companheiras, foi um imenso prazer. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.